Economia, com a Débora Oliveira. Bem-vinda! Muito bom dia! Débora Oliveira, para a gente poder falar sobre uma pesquisa, pesquisa Genial Quest, que trouxe hoje a avaliação dos deputados sobre o cenário econômico brasileiro. Para a maioria dos parlamentares ouvidos, a política econômica está na direção errada. Por qual motivo? Pois é, Débora, não está atendendo os interesses particulares ou eles estão... E aí ela matou a charada. A gente sabe que antes de economia tem ali toda a questão lobby, né? Política por trás, todo o lobby por trás. E a gente sabe dessa relação de executivo com o parlamento em relação a emendas e tantas outras coisas que estão ali em discussão, que tem colocado agora também em questionamento o direcionamento da economia do país. Porque o lobby, como Elisa muito bem já pontuou, faz muita diferença. E aí tem os parlamentares e também tem o próprio mercado financeiro, que a pesquisa Genial Quest no mês passado tinha mostrado essa questão desse direcionamento da economia, como que anda essa visão desses grupos, inclusive, né? Vamos acompanhar aqui na tela para poder a gente dar uma olhada? Olha só, bom, pelo menos esse levantamento aqui que a gente tem de hoje da Genial Quest, a Câmara dos Deputados e todos os deputados que foram ouvidos, e aqui é importante lembrar que tem maioria do PL, inclusive, a gente tem 55% dos deputados dizendo que está indo numa direção errada. É importante lembrar vários outros fatores, como pautas econômicas e também, no final das contas, aquela questão de meta fiscal, mudança da meta, tudo isso entra nesse bolo quando você está analisando ali o cenário econômico, né? Quem acredita que está indo para um destino certo, para uma direção certa, só 40%. E aí não fica muito diferente do que o que a gente já viu, inclusive no mês anterior, em março, que o mercado financeiro já apontava 71%, né, dos que compõem ali o mercado financeiro fizeram parte dessa pesquisa Genial Quest em março, já mostravam que realmente acreditavam que a direção da política, pelo menos econômica, estava indo para um lado errado. 29% apenas acreditando ali acertar realmente essa política econômica. E, de novo, quando a gente fala dessa política econômica, Elisa, a gente precisa colocar na balança essas decisões em manutenção de arcabouço, de meta fiscal, tudo isso faz uma diferença, essas decisões políticas sobre a economia do país. Até aproveitando, deixa eu trocar de lado aqui, só colocar rapidinho essa arte de novo, por favor, Natan. E que a Débora já explicou tudo maravilhosamente bem. Fazendo mais uma ressalva, a gente está falando de um local, e você falou, a maioria não é do governo. Exato. Então, naturalmente, você não vai ver aqui ao contrário, porque a maioria dos entrevistados não é do governo, então haveria de votar dessa maneira. O mercado financeiro, gente, se dependesse do mercado financeiro, nunca o Lula teria sido presidente de novo. E eu ouvi outro dia assim, se dependesse do mercado, Lula não seria eleito nem síndico de prédio. Tá entendendo? Então, assim, isso aqui, independentemente de como estiver a economia, a gente vê uma galera que é muito avessa, por causa das suas justificativas e tudo mais, a política econômica do atual governo, né? Em que quando você fala de pobre, você fica, eita, que azedume, né? Mas quando você fala ali de outras questões, são mais receptivos. Então, o que a gente vê? Uma amostra de uma confirmação de um movimento que já é habitual, né, Débora? Exatamente, já é muito claro, inclusive, né? E aí, por esse motivo, quando a gente fala, por exemplo, de mercado, tem essas questões do não alinhamento, realmente, das decisões, né? Inclusive, a gente tem grandes gestores agora, inclusive, mudando o posicionamento, aqueles que tinham se posicionado ali na época da campanha, apoiando o atual presidente, porque acreditava ali nessa questão da responsabilidade fiscal, agora já voltando ali um pouquinho atrás, não sei se eu acertei muito bem. Então, isso essas pesquisas, elas só vêm trazer esse retrato para a gente entender um pouco esse termômetro do que o que a gente tem. Agora, relacionado ao que a gente está tendo hoje, que é esse recorte aqui da Câmara dos Deputados, é importante frisar, como a Lisa muito bem já começou aqui no nosso papo, que o lobby por trás também pesa bastante.